Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Seu Manda para o Jurídico Podcast, seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila e, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus, principalmente que hoje está terminando uma das minhas obras, a obra que eu tô aí acompanhando para minha avó. Então aí eu já fico mais feliz e daqui a pouco as outras terminam também, aí eu vou estar 100%. Olha, você sabe que hoje eu coloquei no meu Instagram pessoal, porque a gente tá com 19 mil seguidores no Instagram do Manda. Verdade. E eu acho isso muito legal, porque, cara, de fato é orgânico, de fato é o nosso trabalho ali. E eu falei, cara, e é um projeto que acho que a maioria das pessoas sabe, mas pra quem não sabe, não é o nosso first job. A gente, não é o nosso primeiro trabalho, né? A gente tem outros trabalhos e faz o Manda também. E uma coisa que eu escrevi é, o Pedro, por exemplo, além de advogado, ele é síndico e mestre de obras. Porque ele está sempre fazendo uma média de 3 obras. Eu não sei como, não sei porquê. Eu nunca vi o Pedro sem obra na vida. Não, o Pedro, cara, ele é o próprio PAC, cara. Ele Minha Casa Minha Vida. Cara, se o Pedro pega assina uma parceria Minha Casa Minha Vida aí, meu irmão, o Rio de Janeiro não tem mais mendigo no Rio de Janeiro. O Pedro é muito acelerado, cara. É. O Rio de Janeiro ia ser obra. Eu nunca vi coisa igual. Mas eu já estaria sendo investigado, né? Porque político começa a fazer muita obra, Já. é que tem alguma coisa errada aí, né? Mas você me deram um excelente gancho, tá? Falando em obra, eu quero ouvir a opinião do Pedro sobre o episódio que a gente fez, que foi muito bem recebido pela galera, sobre a influência Dora Figueiredo. Aclamado pela mídia? Aclamado pela mídia e a mídia especializada, A inclusive. mídia O Paulo especializada. Samico aprovou, então a mídia especializada. Pô. Chancela Paulo Samico. É Ganhou isso. o gabarito. Inclusive, Paulo Samico, aqui, ó. Estamos de volta com as canecas, tá? Depois da sua crítica severa no nosso grupo. Mas, agora, eu quero ouvir a sua opinião, porque você é um cara que fala as verdades de maneira crua, objetiva. Você é o sashimi do direito, é cru, é aquele sabor que você sabe qual é, Tem entendeu? meio rosinho ainda. É meio rosinho. Gente, olha só, sabe aquela ideia de react? Bota o Rodrigo falando isso, bota a minha cara depois. Por favor, tá? O sashimi do direito. Me veio na cabeça do Gente, momento mas e achei é que faria tudo que sentido. vem que a gente tem que falar. Ah, Mas mas- que vem que a gente... Eita, talvez não. Só que eu não tô aqui pra ser comido, não, vai. Quinta-feira à Vai. noite. Eita, quinto. Verdade nua e crua. Dora Figueiredo tá fazendo outra obra no apartamento alugado. Discorra sobre esse evento. Versão light. Não, eu não quero a versão light. Espero que ela tenha contratado advogado, Eu não né? quero a versão light, eu quero a versão... A versão não, a gente sabe que não contratou, fica mendigando pagar honorário advocatício e agora vai tomar outro prejuízo, né? Primeira vez ela já perdeu a casa dos sonhos dela, aí depois que perdeu daquela desculpa do derrotado, né? Não, mas eu nem queria tanto assim. Mentira, que ela já tinha declarado que queria muita casa, tentou brigar, viu que não ia dar nada porque fez um contrato mal feito, perdeu a casa que era alugada e não tinha uma cláusula que protegia ela de fazer as benfeitorias sem ser descontada da locação ou eventualmente até num preço pré-fixado para ela comprar depois descontado tudo que ela fez de obra, que ela fez inclusive com parcerias, se eu não me engano, várias teve algumas- parcerias que ela conseguiu para fazer a reforma lá na casa dela. Permutinha. E aí, como não estava bem amarrado no contrato, ela teve que sair do imóvel porque ficou muito caro para ela. O locador naturalmente aumentou Renegociou. o preço, renegociou o contrato e aí ela teve que vazar. Basicamente, ela engordou o porco e o churrasco, quem comeu foi outra pessoa. É isso Gente, aí, mas ele levou carne pro churrasco dos outros. Mas vocês não acham que nesse caso, especificamente, dela tá fazendo uma segunda obra, não será uma estratégia de marketing, dado que essa primeira obra, diante da falta de boa assistência jurídica, deu um super hype, ela ficou muito em voga. Vocês não acham que essa segunda obra poderia ser uma estratégia? Ou você acha que, de fato, ela pode errar desta forma, pela segunda vez consecutiva, num curto espaço de tempo? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que ela, assim, ela tem um alcance a ponto de conseguir patrocínios para Tem, 700 mil subsidiar seguidores. as obras dela. Então, com certeza, ela fez isso. Ela deve ter alguma pessoa, sei lá, uma loja de departamento que esteja patrocinando a mobília, o material de construção. Eu acredito que ela tenha conseguido fazer isso sim. O meu ponto é, está previsto no contrato tudo amarradinho para amanhã ou depois ela não ter o prejuízo que ela teve na primeira locação? É isso que ela deveria ter Ela tido. vai conseguir ficar no imóvel depois das reformas? Pois é, ela vai ter. Se ela quiser comprar o imóvel como ela queria o outro, vai subir Exato. muito o preço a ponto de ela não conseguir comprar, como foi no primeiro caso. Isso só um advogado especialista de direito imobiliário pode amarrar as cláusulas para ela não ter o mesmo problema que ela teve na primeira locação. Exatamente. Eu acho que, enfim, a grande lição que Dora Figueiredo pode passar para todo o povo brasileiro é contrate um advogado quando você vai fazer uma
um negócio, né? Que, na Sim. verdade, o que ela fez foi um negócio jurídico. Então, atenção a isso. E o advogado especialista daquela matéria, né? No caso, Obviamente, direito não vai imobiliário. contratar um criminalista para fazer um contrato de direito imobiliário. Exatamente. E vice-versa E também. vice-versa. Mas, agora, dando prosseguimento à nossa primeira... até podemos chamar de pílula, de certa forma, né? Já que está rememorando uma coisa passada. Aliás, outro dia me perguntaram, cadê as pílulas? Eu vou voltar com as pílulas. É porque, galera... Serão muito bem-vindas. É muita obra na minha vida, então não tô tendo tempo para parar para pensar, para pegar notícias interessantes para trazer, mas prometo trazer nas próximas. Mas tem um aqui que a gente mencionou no episódio do 8M, né, do Dia da Mulher, fazendo um paralelo com, enfim, com os debates sobre aborto, que é que o STF está a um voto, na verdade, agora, de liberar o porte da maconha. Correto? E retomou-se na semana passada o debate e já saiu de pauta novamente. Está agora sendo analisado novamente. Pedro, você que acompanhou, você que trabalhou ouvindo, segundo você mesmo, É o que verdade. você pode trazer de panorama para a galera? Tá 5-3, né, com pedido de vista, então era para ter sido julgado essa semana, mas acabou com o pedido de vista, suspendendo a decisão final do STF. Cara, então, basicamente, é uma coisa que a gente já falou em outro episódio, a Natália falou, eu falei, o Rodrigo também. A liberação, a mitigação, a permissão, seja lá o termo que você queira usar e como você vai discutir a camada da droga, se pode ou não pode, se é uma permissão, se não é permissão, como é que vai ser feito, como é que vai ser regulada a forma, atinge várias camadas sociais. Total. Você atinge o setor religioso, você atinge, que é mais conservador, você atinge questão de saúde pública, você atinge questão de criminalidade, segurança pública. Existem vários setores que são influenciados não só pelo projeto que rola no Congresso, né? Porque é importante a gente falar. Existe o julgamento do STF que está em andamento, mas também existe uma PEC tramitando no Congresso em paralelo. A PEC é para regulamentar se pode ou não pode. O STF se você vai criminalizar aquele porte em certa quantidade ou não. Então, são dois movimentos em paralelo que estão sendo feitos hoje. Que geram no consequências judiciário diferentes e no legislativo brasileiro hoje. O do STF é basicamente o seguinte: a pessoa que porta, que está carregando uma quantidade pequena, e hoje o que o STF diz, essa quantidade seria 60 gramas, tá? É o que está aí, vamos dizer assim, encabeçando e endereçando a decisão final do STF. 60 gramas. Se o cara portar, tiver com até 60 gramas de maconha, ele não pode ser criminalizado, não vai ser como se ele fosse um traficante se ele estivesse usando aquilo. E aí a discussão é 60 gramas, não é 60 gramas? Por que isso acontece, gente? Como é que isso surgiu, na verdade? Existem tribunais, em primeira instância, antes de chegar no STF, que decidem se a pessoa que está portando aquela droga, ela é considerada para fins legais traficante ou não, ou se ela é usuário, né? Perfeito. Naturalmente, se ela é usuário, ela vai ter uma pena atenuada, que é como prevê hoje no direito, né? É uma medida mais quase que administrativa. Você vai prestar lá um serviço social, alguma coisa fichado mais... também, né? É fichado, mas é assim, é um serviço social. Você não vai ser efetivamente condenado, preso. E se você portar uma quantidade maior, aí você é caracterizado como traficante e assim você pode ser preso. Então, a discussão do STF é justo, é razoável que uma pessoa que tenha uma pequena quantidade de maconha seja presa, seja fichada... Seja equiparada a um traficante? Essa é a discussão que rola no STF. E se sim, qual é essa quantidade? Porque nos tribunais inferiores não existe uma uniformidade. Então tem tribunais que entendem que é 15 gramas, tem tribunais que entendem que é 30, tem tribunais que entendem que é 40 e assim sucessivamente. O STF quer pautar por 60 gramas. Então, por enquanto, outra vez, a gente está gravando esse episódio antes da decisão final do STF, é importante dizer isso. Então a gente não sabe como isso vai ser a decisão final do STF ainda. Ainda não tem essa decisão final. Mas hoje, o voto condutor do relator e como está sendo feita a maioria dos ministros que votaram é de 60 gramas não ser considerado como tráfico de drogas se a pessoa estiver portando aquela quantidade. Eu acho importante a gente deixar isso bem fixado quanto à importância de você indexar o valor, a quantidade, porque até o próprio ministro Barroso falou que isso ajuda muito na questão agora de evitar que a polícia tenha o controle da classificação como usuário
ou como traficante. A polícia não é o órgão responsável por isso. Quem tem que fazer isso é o judiciário, é o legislador, é o julgador. Então, uma vez, infelizmente, vendo uma sociedade racista e com preconceitos sociais que existe também, é muito importante porque a gente evita que critérios subjetivos e preconceituosos sejam também trazidos na hora de configurar ou não a separação entre o usuário e o traficante. Porque, por exemplo, se uma pessoa com as minhas condições sociais, com a minha aparência, for pego com 15 gramas de maconha, tenho certeza que vai ter um julgamento diferente de uma pessoa que tem uma origem mais humilde, que tem uma etnia preta. Quer dizer, então acho importante isso ser o principal fator decisório nesse momento. Porque eu entendo que de 5-3, cara, eu acho que está bem... Faltam 5-3, faltam 3 votos ali. Então, a tendência é que seja autorizado, né, o porte de maconha. Mas de nada adianta você autorizar o porte se você não tiver essa diferenciação a partir da fixação da quantidade, na minha opinião. Eu acho que o que foi importante que vocês trouxeram aqui obviamente, a gente não está se aprofundando, explorando o tema com todas as nuances que ele merece, não dá tempo aqui num podcast. Mas é porque eu ouvi muitas pessoas falando que o STF estava debatendo sobre a descriminalização ou sobre a legalização das drogas. Não é o caso, é exatamente o que os meninos falaram. O que eles estão tratando apenas é essa diferenciação entre o que caracteriza um usuário e o que caracteriza, eventualmente, um traficante. Porque quando você trata do usuário, você tem camadas de direito constitucionais que podem ser ultrapassadas quando você não tem uma gramatura estabelecida. Porque, por exemplo, se aquela pessoa faz uso de entorpecente e ela está praticando um crime de autolesão, mas isso não vai tornar ela um traficante, que ela vai estar enquadrada na 6404, que é a lei de drogas. Então, eu acho que esse julgamento, ele é muito pertinente para definir, e também porque a gente vive uma crise carcerária no Brasil, né? A gente prende muito e às vezes prende mal. Então, acho que é um julgamento que faz muito sentido da gente debater. Eu acho que, assim, o grande problema... não, assim, o STF está sendo posto a resolver um problema. Sim. Então, não é uma crítica a como vai ser resolvido, até porque a gente nem sabe o resultado. Então, não dá nem para criticar ou não, né? Mas, assim, o meu grande ponto no que está sendo discutido no STF são dois. Primeiro, se você estabelecer que, por exemplo, for aprovado no STF que vai ser 60 gramas, que seja, como é que você vai pesar? O policial vai andar com uma balança? Porque é o policial que vai fazer a abordagem. Condução à delegacia. Vai conduzir a delegacia. O cara vai ficar levando a maconha na mão dele, ou o policial vai pegar e vai entrar o subjetivismo se esse cara botou mais maconha ali no meio do caminho? Porque, assim, se você estiver falando de um policial bom, show de bola. Mas a gente sabe que Existem policiais bons. Independente de ser policial, qualquer profissão existem bons e maus profissionais. Com certeza. Você vê como essa colocação é uma crise institucional, né? Pois mas aí você acha que não vai ter essa coisa? É óbvio que vai ter alguma operação que o cara vai falar que não tinha levado aquilo, que o cara botou uma coisa a mais, Perfeito. que ele tá pesando a mais. Qual é essa balança? As delegacias estão preparadas para pesar isso? Qual vai ser a balança? Elas vão ter que comprar lá na Shopping uma balancinha portátil para poder pesar? Essa balança é regulada pelo Inmetro? Tem uma série de questões que a gente não para pensar, mas que de ordem prática a gente vai ter que pensar. Vai sim. Porque não é simplesmente, é 60 gramas. Tá bom, e como pesa? Qual é essa balança? O Inmetro fiscaliza? Perfeito. Tá com o selo do Inmetro lá que essa balança tá regulada? Não tá? Como é que a gente vai poder aferir de fato se a quantidade é 60 gramas? E o advogado criminalista tem um O papel advogado fundamental nisso. ele vai ficar mordendo isso aí, meu. Ele vai salivar nessas nuances. É a oportunidade dele. Mas acho que nas ações penais, esse tipo de questão de gramatura já é debatido, né? Sim, já é debatido. Mas só a partir não do tem momento uma fixação Perfeito, mas a partir do momento que você Federal, fixa, mas isso já é debatido. como é que você vai fazer, entendeu? Como é que você vai aplicar a ordem prática de você pesar aquilo ali pra ver se o cara vai ser enquadrado como traficante ou como usuário? Sim. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente vai ter que saber como é que, por exemplo, vai ser isso de ordem prática. Porque isso não vai estar no voto do STF, provavelmente. Você não vai falar, o STF não vai chegar no final e vai falar, abre uma licitação para contratar balanças para as delegacias. Não vai ter essa parte no dispositivo da sentença lá do acórdão que eles vão, do voto que eles vão proferir. Por isso que é fundamental a gente pensar isso Então, sobre a ótica legislativa também. Pois Quais serão os próximos passos a partir desse julgamento? E aí eu tava vendo, agora para lembrar quem foi que falou, aí já é para discussão na Câmara, né, no Congresso.
Foi um deputado, senador, tá no Senado. Que ele falou o seguinte, tá bom. Então, se esse... Pra quem acha que não deve, né? Então, se esse cara, que é usuário, e compra lá do traficante, porque assim, o cara é usuário, mas ele tem que comprar do traficante, porque não é legalizado, então você vai comprar de alguém que venda a droga, né? Se esse cara não for, se for considerado usuário, como é que vai ficar, por exemplo, a interpretação do crime de receptação? Se o crime de receptação, se o cara tá pra receptar aquela coisa, mas ele não é o destinatário final, ele tem um crime, certo? Se ele é o destinatário final, por exemplo, um crime de obra ou de uma coisa, uma ordem mais grave, uma arma, que seja uma droga, alguma coisa, é outra pena. Sim. Mas isso não deixa de ser não deixa de ser inimputável, vamos dizer assim. Ele não deixa de ser acusado de um crime de receptação. O usuário poderia se enquadrar num paralelo nisso? Porque ele vai estar usando uma coisa que ele comprou ilegalmente, porque não tem nenhuma Só droga que é legal, próprio, né? Só E ele vai exatamente. E aí como é que você vai, por exemplo, distinguir? Porque a partir do momento, olha só, o que a gente quer fazer é o seguinte, a partir do momento que você determina que 60 gramas é o seu limite para você não ser considerado traficante, você concorda que o traficante também pode andar com trouxinha de 60 gramas para poder vender? E ele não vai ser nunca caracterizado como traficante. Se você bota o limite, ele bota 60, te dá 60 aqui, a gente vai vendendo aos poucos. Ou então, ordem prática. O cara tem lá, sei lá, 1 quilo de maconha para vender. Aí ele tá vendendo. Aí o policial, por exemplo, tá vendo que ele tá vendendo. Porra, ele vai dar o flagrante no cara. Chega lá, ele só tem uma trouxinha de 60 gramas, por exemplo. E aí? Ele é usuário? Porque na hora do momento do flagrante, ele vai ser usuário. Entendeu? Nath. Não, mas eu queria saber, mas qual é a sua opinião sobre esse tema de descriminalização, ou não de descriminalização exatamente, mas sobre você criar uma diferenciação entre o usuário e o traficante? Enfim, qual é a sua opinião? A minha opinião... Você tá levando em consideração vários atos de má fé. Vários atos. Eu tô envolvendo um monte de tema aqui. Você tá levando em consideração vários atos de má fé. Eu tô jogando tudo aqui pra gente discutir mesmo. Tanto uma instituição que é uma instituição corrupta, quanto... não tô falando que é a instituição corrupta, eu tô falando que existe corrupção como existe em qualquer lugar. Levando em consideração o bem cenário, claro, tá? levando em consideração... uma Até crítica institucional à polícia, não. Até eu tenho vários amigos policiais e eu não tô falando de modo nenhum. O cancelamento aqui atingindo não é cancelamento, tem vários amigos. Jamais estaria fazendo isso. Todo mundo aqui... Mas Não, o que eu ia falar mas eu entendi. Supostamente uma instituição corrupta, ou um local corrupto, ou uma pessoa corrupta, dentro de uma suposição. Depois, uma suposição de uma forma de você utilizar-se de um precedente constitucional para conseguir não ser enquadrado da pior forma e ser enquadrado da menor forma. Mas da atenuante, né? De uma forma atenuante. Mas o que você acha? Então, o que eu acho, eu não vi ninguém falar. Como é que eu faria se eu pudesse legislar sobre, ou decidir, se fosse o caso do STF? Eu acho o seguinte, se partir para liberar o uso de droga, dependente de qual que seja, vamos dizer, virou Amsterdã aqui, Red Zone lá, pode vender, pode usar dentro daquela local e dentro daqueles parâmetros lá que você acorda na lei, né? Se você partir para liberar, eu acho que tem que ter uma punição muito grande para quem comprar do traficante. Então, eu vou exemplificar. Se hoje você libera maconha, eu não sei quanto é vendido 1 grama de maconha, mas vamos dizer 1 grama, R$1, só para fazer efeito prático aqui, beleza? Então, se você compra do traficante lá R$1, 1 grama de maconha, se a partir do momento que você legaliza essa maconha na farmácia, ela não vai custar R$1. Porque vai incidir imposto, vai existir carga tributária, vai existir uma porrada de encargo ali dentro da coisa. Então ela vai custar, sei lá, R$3. Beleza? Sim. Legal. Se o cara for lá, se liberar por lei, e se o cara for lá e comprar de R$3, tá no jogo, beleza. Agora, se esse cara comprar a de R$1 porque é mais barato, ou porque ele já estava acostumado a usar o de R$1 e ele acha que aquele dele é melhor que a da farmácia, e ele continuar usando a do tráfico, esse cara, pra mim, não pode ser liberado, ele tem que ser enjaulado. Não, esse cara, pra mim, tem que ser preso. Aí porque ele tá cometendo crime. Mas isso não está sendo discutido. Isso aqui é uma opinião como eu acho que deveria ser feito. Eu entendi seu ponto, e ele parte da premissa de punição. O excesso de punição vai inibir uma conduta. Show, entendi. É uma premissa boa no direito penal. Mas o meu ponto é, aqui no Brasil, a gente não tá discutindo legalização de cadeia. Você não tá discutindo legalização de cadeia produtiva, tá, gente, que eu tô falando. Você não tá discutindo legalizar uma cadeia produtiva, você não tá discutindo pontos de venda, você não tá discutindo tributação, você não tá discutindo isso. A única coisa que está se discutindo no STF é a diferenciação entre
a diferenciação entre usuário e traficante e o tratamento dado a cada um deles. Neste cenário que está sendo discutido hoje, qual é a sua opinião? Então, mas isso é no STF, é o que eu falei. No paralelo, existe uma PEC tramitando no ele foi sob Senado o viés que do- fala se é crime ou não. Por isso Foi que eu sob o viés falo. legislativo. Nesta PEC do Senado, eu acho que se for para liberar, libera, estabelece os critérios, os impostos, encara tudo como é que tem que ser feito. Agora, se o cara continuar comprando do traficante e não comprar do legal, ele tem que ser punido de forma severa. Aí não dá pra ter, não dá para aliviar esse cara, entendeu? Porque senão você não tem como coibir o tráfico de drogas, que é o problema social brasileiro e mundial, né? Não é nem só no Brasil, todo país no mundo sofre com esse tipo de problema de tráfico de droga. Então, assim, se você partir, se a PEC que rola no Senado liberar o uso de droga, da maconha, que quer que seja, que tenha uma lei que puna severamente quem continuar comprando traficante. Porque senão não vai adiantar nada. Porque a grande discussão de plano de fundo é: mas aí o cara é usuário, vai estar sendo botado, vai estar sendo preso junto com um monte de cara que, sei lá, que matou, que fez alguma coisa, cometeu um crime mais grave. É justo, não é justo? É razoável, não é razoável? Superpopulação da cadeia no Brasil, como a Natália bem falou aqui no começo. Então, assim, essas discussões, para mim, partem da premissa de que se você oficializar a compra, puna severamente quem continuar comprando o tráfico. Senão você não vai estar ajudando o país, não vai estar ajudando socialmente, não vai ter até adiantado nada você ter feito todo esse desgaste, toda essa tramitação, lei, PEC, discussão no STF, para poder discutir alguma coisa que no fundo vai dar em água, vai continuar da mesmo. Mas Agora, no STF... sobre a STF, a descriminalização, eu acho que a partir do momento que você descriminaliza não descriminaliza, né? Vamos aqui falar mais. Você deixa de entender que o cara que usa até 60 gramas, vamos pegar aqui como é que está o condutor no momento, para dizer que ele não é mais considerado traficante, e aí você traz isso para uma esfera administrativa, a punição dele quase, né? Então o cara vai ser praticamente, olha, beleza, você pode fazer, você, sei lá, não sei como é que de ordem prática eles vão determinar como é que isso vai funcionar, mas você não vai estar mais cometendo nenhum tipo de crime em estar usando aquela quantidade de droga ou estar portando aquela quantidade de droga. Eu acho que tem que tomar muito cuidado como é que pode ser feito isso. Porque, outra vez, quando você compra uma droga no Brasil, você está comprando de um traficante de droga. Não existe outra possibilidade. Ou você está fazendo contrabando de país, ou você está comprando de um traficante de droga. Mas eu sou uma pessoa do bem, eu só uso porque, sei lá, eu tenho ansiedade, então eu uso maconha para relaxar. Beleza. A gente pode discutir esse viés. Mas, no final do dia, você comprou de um traficante, é só maconha. Comprar, sim. A outra opção é o plantio, né, caseiro. Que aí... Beleza, mas isso não está sendo discutido. Não, Libera o plantio, o cara fazer em casa e você não pode criminar ele. Show de bola. Sim, e o cara sim. também não pode vender, né? Senão ele vira um traficantezinho. Claro, porque, gente, a palavra traficante é o sinônimo de comerciante. Exatamente. No Brasil Só foi... que ilegal, é o comerciante ilegal. Foi nichado para drogas, Então, né? assim, eu acho que isso, por exemplo, é um ponto válido. Porra, o cara tem alguma necessidade ali que ele consiga justificar medicamente que ele precisa da maconha, do canabidiol, Canabidiol, E, CBD. porra, deixa ele plantar na casa dele, ele usa pra consumo próprio. Entendeu? Não tá prejudicando ninguém. Mas isso não tá sendo discutido outra vez. Não, o ponto não Eu é acho que esse. pode ser discutido, mas não está sendo Eu acho que o discutido. grande ponto aí, na verdade, a gente está falando sobre aspectos de drogas, a gente está falando de uma lei que tem natureza penal, né? Mas o grande debate, para mim, que eu reforçando, é a questão da gramatura. Como a expressão da Nath é perfeita. A gramatura, porque ela vai indexar e evitar constrangimentos racistas, constrangimentos de cunho de preconceito social. E aí a gente consegue deixar as coisas menos obscuras, mais transparentes. Eu entendo que esse é o porque, grande o benefício. ponto do Pedro é um ponto meio utópico. Utópico hoje, em 2024, março de 2024. A gente pensar sobre a cadeia. Sobre a cadeia hoje do que a gente entende como entorpecentes, do que está listado. Óbvio que esse é o cenário ideal, é você ter uma cadeia regulada e, a partir disso, você conseguir regular o consumo, você ter uma agência que determina a qualidade, a quantidade que pode ser utilizada, etc. Cenário ideal, você acaba com uma série de problemas, você acaba com uma superpopulação carcerária, você acaba com uma forma de tráfico de dinheiro que não é taxado, que não é fiscalizado, ou seja, não entra dinheiro para o Estado.
Não, maravilhoso. Mas não, a gente não tá nem perto, assim, nem, sei lá, 1 centímetro de discutir uma coisa desse gênero, entendeu? O que a gente tá discutindo hoje é, tipo, o STF, de tanto ser demandado, mas de tanto ser demandado bizarramente pelas primeiras instâncias, tem que falar, cara, realmente não para de chegar aqui a ação, porque a gente tem que ficar discutindo se a defensoria tá correta ou tá incorreta de ter mantido como preso aquele cara quando ele tava com 15 gramas de droga. Esse que é o problema, entendeu? A discussão é suas palavras, elas fazem todo sentido num cenário que hoje não é real no Brasil. Num cenário completamente real. Eu tendo a concordar com a Nath e faço uma lembrança do que a gente conversou semana passada, que talvez a gente não esteja com um debate maduro o suficiente para chegar no ponto que você está propondo. Não, eu acho. Eu não discordo de nada que vocês falaram aqui, nem da Natália, nem do que você está falando. Só que, assim, outra vez, eu acho que isso que a gente debateu poderia estar sendo debatido no Congresso. Sim. Porque lá vai ser discutido se é crime ou se não é crime, se pode, se não pode, como é que vai ser feito, como é que vai ser regulado. Porque lá é a lei. É onde eles estão discutindo como a lei vai entender daquela dali pra frente. No STF o cara que portar aquela quantidade vai pra jaula ou não vai? Né? E aí, o que você falou, que a Natália também reiterou aqui, é o ponto do Barroso. Aí a pessoa que é de comunidade, tem uma origem mais humilde, esses caras eles são mais... são alvos mais fáceis de serem presos quando eles estão portando aquela quantidade, ainda que mínima, de maconha. Porque eles já estão dentro de um preconceito social, dentro de um cenário, dentro de um local que favorece o policial interpretar daquela forma, né? Que é o que você falou. Se você é um cara branco, não mora em comunidade, provavelmente se você usar a mesma quantidade que o cara for pego usando, o tratamento da polícia vai ser diferente. Provavelmente sim, realmente. Só que quando você faz uma lei do STF nesse sentido... Perdão, lei do STF não, né? Apesar de que é quase isso, mas tecnicamente não é isso. Mas quando o STF profere uma decisão, um voto nesse sentido, a gente tem que lembrar que ele não está só tratando do cara de origem humilde na favela. Ele está tratando de todas as pessoas que foram pegas com... de 0 a 60, no caso que o STF está falando. Mas Sim, aí, pra verdade. você ver como o direito é bonito, por isso que às vezes eu lembro, porque eu me apaixonei pelo direito por princípio, porque eu, por princípio, sou uma pessoa multidisciplinar e o direito, por essência, quando ele é bem aplicado, ele também deve ser. Então, quando você pensa que o STF, ele tá se manifestando, não é porque uma corte decidiu falar sobre um assunto. É porque ele socialmente, dado a demanda que chega até ele, foi pressionado por via constitucional para precisar se manifestar. Por que ele precisou fazer isso? Porque no Congresso, na Câmara e no Senado, isso não é discutido. Então, é claro que o melhor cenário seria ser debatido por forma de lei, em que há um debate, a gente sabe como é que funciona, é bicameral, a gente entende o processo legislativo, é uma coisa até legal da gente voltar a falar aqui um dia. O processo legislativo no Brasil, ele é completo, ele é complexo, ele é longo, e como é para ser mesmo, leis devem ser muito bem trabalhadas antes de entrarem em vigor, serem aprovadas e entrarem em vigor. Esse assunto não sai de lá. Aí o que acontece? Você começa a ter uma série de ações que você é sob verbo judiciário, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Isso porque chegar no STF ainda é difícil. Aí você chega e a Corte Superior, de fato, tem que se manifestar. Então, acho que assim, quando a gente pensa... o STF está se manifestando e talvez seja o correto ou não seja o correto. Ele foi convocado, bateram na porta dele. Quem bateu na porta dele foi a sociedade. Esse é que é importante a gente refletir. Foi uma enxurrada da sociedade, E foi né? uma Porque para enxurrada. chegar lá e estar discutindo a esse ponto é porque não foi uma ou duas ações, não. Isso, Foram várias foi uma enxurrada da sociedade. ações. Então, é discussão sobre como funciona o judiciário, que tipo de pleito chega no judiciário, como é que o judiciário pensa, ou como tá não uniforme a forma como ele pensa e se comporta, enfim. É toda uma reflexão, E é eu acho. curioso porque isso ganhou holofote na mídia no STF e rapidinho a PEC no Senado começou a andar, né? Ah, sim. Inclusive o julgamento no mesmo dia, foi um depois do outro. Não, o timing é Então, sempre... assim, a pressão da mídia popular funciona demais. E aí você tem, aí outra vez, aí a gente volta, bancadas evangélicas, bancadas conservadoras, bancada de extrema esquerda, aí todo mundo começa a debater se pode, não pode, é um absurdo o que você tá achando, a sua interpretação tá certa, a minha que tá errada, e aí vai, né? E a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo também no debate. E um lugar que tem muito debate são nas redes sociais, que eu vou ter que pedir para vocês nos seguirem. @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram. Cumprimentei um cara que passou aqui. E Manda Pro Jurídico Podcast no YouTube.
no Spotify, nas principais plataformas de áudio e vídeo. Curte, comenta, compartilha, porque toda interação é muito mais que bem-vinda pra gente conseguir cada vez mais seguir crescendo nossa bolha de juristas que cada vez mais querem desenvolver o nosso mercado e mudar tudo pra gente ficar cada vez melhor, certo, galera? Falando Não, em rapidinho. Pô, tô no gancho, Calma aí. Comenta aqui pra gente se você acha que devia liberar geral, É uma se boa. não devia liberar, Gostei. como é que você acha que devia fazer, se o STF tá certo em estipular o máximo de 60 gramas E ou não tá. comente aonde Vocês você podem- está nos consumindo, seja no TikTok, seja no Você Instagram. tava consumindo. Cara, sabe o que vocês podiam fazer? Uma trend, assim, por exemplo. Um faz o Zanin, outro faz a Rosa Weber. Pô, entendeu? isso tem grande chance de dar merda. Tem muita chance da Eu só merda. nominei quem votou contra e quem votou a favor. Mas você pode interpretar outra pessoa, você pode inventar um nome também. Mas só peguei os ministros que Entendi. votaram contra a favor. Eu gostaria muito, muito de ver Pedro e Regina imitando o nosso aposentado ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio. Com aquela voz dele clássica. Seria Vou uma experiência. vou treinar pra próxima. Mas sabe onde vai estar? Vai estar no nosso Close Friends. Close Friends, podemos chamar? O nosso grupo. Nosso canal. Nosso cara. Do Instagram. O Pedro vai fazer isso. Ih, Rodrigo! É. Deu uma de velho, boomer, desconectado. 32, né? 32. No nosso Close Friends, a gente não tem Close Não, Friends. é Close Friends, não. É o canal do Instagram. Mas, pô, mantendo a pauta de redes intenção foi sociais, boa. que agora eu fiz isso tudo, foi um grande gancho para agora a nossa próxima notícia, Pedro de Regina. Que é o município de Nova York está processando redes sociais por uma questão de saúde mental dos adolescentes. Eu vi isso. Que loucura. Eu não sei o que é loucura. Se é a rede social que influencia a loucura dos adolescentes. Ou a Ou a loucura do dos prefeito lá, do Dieder de Nova A York. ideia é processar a rede social. A ideia é processar em $100 milhões as redes sociais e assim a gente está falando de todas, tá? A gente está falando da Meta, que tem o Facebook, Instagram e etc. Tá falando de TikTok, tá falando de Snapchat, que lá nos Estados Unidos ainda é muito forte, o próprio YouTube. E a ideia é fazer um reembolso, né? Um reinvestimento dessa indenização para a sociedade, para cuidar da saúde mental dessa geração que é considerada por eles abalada pelas redes sociais, pelo impacto delas. Cara, eu acho isso meio loucura. Até porque nos Estados Unidos tem uma lei que prevê que você não pode processar as empresas, as big techs nesse Pois é. sentido. Então, assim, parece que quer ganhar dinheiro fácil, né? Eu confesso que eu acho mais uma jogada política do que provavelmente Jogada jurídica. política, jogada política. Eu acho também que assim, a gente tá num momento em que a gente tá falando muito sobre regulação de Big Tech, sobre regulação de novas tecnologias. Então, eu acho que o prefeito de Nova York tá utilizando desse momento, dessa discussão, para eventualmente até falar sobre uma causa que, em parte, é legítima, que é a saúde mental dos jovens. Não sei se a melhor estratégia é você processar essas empresas. Mas o fato da saúde mental dos jovens estar abalada é legítimo. Sim. Acho que a via eleita não é a mais adequada. Perfeito. Eu lembro, o Pedro citou essa seção 230, que é essa lei federal nos Estados Unidos, que diz que todos os conteúdos que estão dentro da plataforma, eles não são de responsabilidade da plataforma. E a gente teve um episódio muito bom aqui com a Carmen. A Carmen hoje, ela trabalha na Casa Branca. Episódio 47. Ela realmente trabalha para o Biden atualmente. Ela ganhou uma cartinha com chocolate do Biden. Ganhou uma cartinha com assinado. Foi chocolate muito do legal. Biden. Você ganhou uma verdade. cartinha com chocolate do seu chefe? Então, a gente falou de um caso muito legal, que é um caso muito legal, assim, em termos de análise jurídica, tá, gente? Ele não é um caso muito triste, em que a família de uma menina que veio a falecer por causa de um atentado terrorista, essa família processava o YouTube porque ela dizia que o YouTube veiculava vídeos e esses vídeos poderiam incentivar atos terroristas. E essa era uma enorme discussão que começou a se desenvolver lá. E a gente até debateu esse episódio, é muito bom. Assistam para você ver o que a gente falou nesse episódio, qual foi a conclusão de cada um ali, sobre você, de alguma forma, restringir ou não o conteúdo e como a gente sempre está batendo nesse lugar sobre restringir ou não o que a gente pode falar ou propagar na internet. Veja bem como é difícil, né? Se fosse fácil só dizer que libera tudo ou proíbe, né? A discussão estaria resolvida. Não tá. É muito difícil. Agora, uma questão que eu acho muito importante também, que foi datada de ontem, foi o fato da Câmara
legislativa dos Estados Unidos a aprovar a lei que pode proibir o TikTok nos Estados Unidos. Deixa eu só fazer um parênteses. Diga lá. Sobre essa questão da regulamentação, rede social e tudo mais que a gente estava aqui debatendo. Mas tem tudo a ver com esse assunto agora. Mas eu fiquei pensando se a gente não podia... Uma forma boa de regular para evitar essa questão se o vídeo vai influenciar certo tipo de idade ou não, uma classificação indicativa igual a gente tem, por exemplo, em filme. Do tipo, aquele vídeo que está sendo vinculado no YouTube, por exemplo, ele é para até de que idade? Poderia assistir aquele vídeo. Mas De isso onde já em prática, tem, tu acha isso que faz já alguma tem. diferença, cara? Não, Eu não. nas redes sociais, algumas redes sociais, você consegue restringir, por exemplo. Meu filho tem uma determinada rede social, eu consigo fazer a restrição do conteúdo ali que ele assiste. A própria Netflix sim, também. Isso aí tudo bem. Você faz mas eu tô você falando no como próprio tutor, vídeo ter um é selinho moderador. igual tem de filme. Tipo, você clica no YouTube pra dar o play no vídeo, aparece lá, sei lá, essa classificação indicativa foi até 12 anos, 16. Rated R, por exemplo. Sei Mas lá, aí pra eu 18 anos. vejo 2 furos aqui no exercício do brainstorm. Vejo 2 furos. Não acho efetivo, porque é só você dar o... Tô de acordo. Então, mais uma vez, você tá livrando a plataforma, porque a plataforma falou, ó, avisei aqui que tem nudez, palavras agressivas e drogas. E você falou que ok. Segundo que, de acordo com, por exemplo, o que foi discutido nessa situação específica dos pais indicarem o YouTube, veiculando vídeos, isso poder ter incentivado, de acordo com a narrativa deles, incentivar de alguma forma ao ataque terrorista, na prática não tem nada a ver com classificação indicativa. Porque isso não tem nada a ver com idade. Sim, mas aí, por exemplo, voltando na sua primeira que você poderia ver de independente, não, porque quando você faz o cadastro, você bota o seu ano de nascimento. Então a plataforma vai saber se aquele vídeo pode Mas ser pode transmitido ser, pra você o ou cara não. Só pode você burlar. botar outro ano de nascimento. Todo mundo nasce Mas maior de idade. mas você vai fazer um cadastro falso ali? Sim. Porque eu acho que muitas pessoas fazem, né? Sei lá, eu não Você tem que vincular, você tem que comprovar com carteira de identidade alguma coisa nesse sentido. Por que não? Usuário Uma mera fake, informação. usuário fake é o que mais tem. É, usuário fake, cara. É o que Põe a cara mais do tem. Naruto lá e tá pronto. Então, você tem que usuário discutir fake se que poderia mais ter usuário fake ou algum Aí é uma outro questão lado, de gestão né? de dados, e aí é uma questão de própria exatamente. intimidade, que ela quer se preservar. Tem uma série de fatores aí que podem ser argumentados, né, em contrapartida ao que você está falando. Sim. Mas Por exemplo, uma coisa, essa questão de verificação. Eu até botei isso no meu LinkedIn. É porque, enfim, é um assunto amplo, então vamos botar tudo na sacola aqui. O LinkedIn me ofereceu para eu verificar meu perfil. Eu até escrevi lá, então, Me pra ofereceram quem... também, depois eu quero... Então, depois eu quero então bater a um gente papo disso aproveita aí. e bate papo aqui. É. Me ofereceu pra verificar meu LinkedIn. Aí eu olhei e falei, interessante. Fui conversar com o quê? Com o meu grande amigo Paulo Samico, que é o mestre no LinkedIn. Falei, Samico, isso é maneiro? Ele falou, Natália, isso é muito bom, porque o LinkedIn verifica que você é uma pessoa, que você trabalha onde você diz que trabalha, e aí isso consegue subir seu engajamento. Falei, poxa, muito legal, beleza. Quando eu comecei o processo que é veiculado que quem faz o processo é a persona, em conjunto com o LinkedIn, no caso Brasil, e eu descobri que faz mais em 40 países, você faz a sua verificação com a leitura do chip NFC que fica na contracapa do seu passaporte. Então, você escolhe, você pega seu celular, você digita dados, muito poucos dados, você escaneia a contracapa do seu passaporte e ali já tem todos os dados para o LinkedIn. O LinkedIn é muito rápido para sair. O LinkedIn fala, beleza, Natália, você é você trabalha onde você trabalha, beleza, tá aqui o seu check. Todo mundo agora vai ver. E aí, quando eu olhei aquilo, no primeiro momento, a minha primeira reação foi, cara, que moderno. Poxa, o LinkedIn vai ler o chip NFC que tá na contracapa do meu passaporte. Aí, meu segundo pensamento foi, cara, mas eu tô divulgando os dados do meu passaporte para uma plataforma. Aí meu terceiro pensamento foi, meu Deus, eu espero que as leis de proteção de dados elas sejam muito boas e que as pessoas de fato tenham muito cuidado para que a gente não tenha incidentes de segurança, de privacidade. Exatamente. Então, assim, isso que você tá falando... E aí, tipo assim, chegando no limite de que pra você se inscrever numa plataforma, você tem que confirmar que você é você, de uma forma assim, bem, tipo isso, escanear seu passaporte. Hoje em dia é um pouco complicado, né? Você pensar nessa ideia. Até porque quais são os termos entre o LinkedIn e, sei lá, a União Europeia ou o Brasil para ela conseguir escanear o seu passaporte e colher todos os seus dados? Exatamente essa eu acho que é o cerne da notícia que eu ia falar antes da gente aprofundar nesse lado, que é a questão da Câmara, a Câmara Legislativa dos Estados Unidos aprovar a lei, que foi aprovada ontem, que pode proibir o TikTok nos Estados Unidos. E a gente pensa, mas por quê, né, isso?
é simplesmente uma guerra pelo controle de dados dos Estados Unidos. É uma questão protecionista americana. Porque hoje em dia a gente encara dados hoje em dia como commodity. Sim, tanto que... É dinheiro. A informação é dinheiro hoje em dia no tanto que ele no indica mercado. que, na verdade, acho que é ByteDance, que é A empresa o TikTok, é isso aí, ByteDance. seja vencido, não, meu Deus, perdão, vendido. Eles têm que vender, acho que um intervalo de 5 até meses. 6 meses. Em até 6 meses. Então a questão é a administração por uma empresa chinesa. E total, é uma questão geopolítica. Total, mas acho que essa discussão ali já tem um tempo, já tá estreita, enfim. O Biden já sinalizou vai e volta. que aprovaria, que assinaria o projeto-lei uma vez aprovado. Então, quer dizer, a tendência disso acontecer é gigante. E só comprova o que o Daniel Niero falou no episódio sobre cibersegurança que a gente conversou. Inclusive, se vocês quiserem, dá uma olhada não só no episódio, mas também entrem lá, elcanary.com, que tem muita coisa legal para vocês darem uma olhada. Que hoje em dia os limites geográficos estão cada vez mais subjetivos. Cara, e um ponto super interessante, dado que a gente estava falando sobre esse assunto, é que ontem... Hoje é que dia? 14, né? 14. Dia 14. Ontem, no dia 13 do 3, o Parlamento Europeu aprovou o ato que fala sobre inteligência artificial. A gente já teve um episódio muito bom aqui com o Léo Werner. Eu acho esse um super episódio em que a gente fala sobre inteligência artificial, porque o Léo estuda inteligência artificial e filosofia, tecnologia e filosofia aplicada na nossa sociedade. Estou dando a Holanda, que é um país de referência sobre isso, que está situado na União Europeia. Está em Barcelona agora, Léo. E agora o Léo está em Barcelona. Não para quieto. E assim, esse ato agora, que foi aprovado pelo Parlamento Europeu e tudo indica que ele vai ser sancionado e começar a vigorar mais ou menos em maio, junho, ele vai ter muito impacto. Porque a União Europeia, ela, de forma muito vanguardista, ela tá falando, beleza, peraí, inteligência artificial, vamos estudar, porque hoje em dia, a gente falou isso no episódio com o Léo, está preservado no texto que foi aprovado ontem. Você pode, no limite experimental, talvez não seja essa palavra que eu quero usar, no limite em que você ainda está estudando ou desenvolvendo a inteligência artificial sem fins de comercialização, você não tem nenhum tipo de regulamentação. Então, você ainda tem uma livre criação. Mas depois que você sai desse ambiente e passa a comercializar para as empresas, aí você começa a ter uma regulação incidente. Então, eu acho que tudo está se comunicando de alguma forma. Mais uma vez, a beleza do direito, a multidisciplinariedade e a nossa lógica social. Você tem no Nova York o prefeito que acho que se posicionou dessa forma meio numa guerra contra as redes sociais em prol da saúde mental do jovem. Legítimo, mas também não seja a melhor via. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma União Europeia regulando um ato para tratar e para, de alguma forma, frear ou regular o uso da inteligência artificial e principalmente focado em Big Techs, inclusive a forma como o Estado utiliza a inteligência artificial. A gente teve um caso, cara, esse caso é bizarro, acho que vocês dois vão lembrar. Diga. E aí eu não sei se vocês que estão me ouvindo vão lembrar. O caso recente do executivo de uma empresa de Hong Kong que foi enganado pelo uso de inteligência artificial, de deepfake, e que ele transportou, não, gente, perdão, eu tô cansada hoje. E que ele transferiu milhões pra conta dos caras, dos golpistas. Vocês não viram isso? Eu vi. Gente, então, cara, isso é coisa de, assim, tipo Missão Impossível. E aí vem o Tom Cruise e vai tentar capturar o dinheiro com os golpistas. Cara, isso é surreal. Isto é surreal, cara, assim. Eu não sei. Mas já tá na fase que é real, né? Esse é o ponto. E esse é o ponto que foi muito bem abordado pela nossa entrevistada Luna Barroso e seu papai, Luiz Roberto Barroso, no artigo que eles escreveram, saiu no Migalhas essa semana também, que eu achei... Eu estava encerrando a pauta, devo confessar, mas quando eu vi o lançamento do artigo, eu falei, não, a gente tem que colocar aqui, porque é mais ou menos um produto da obra da Luna, né, que ela trouxe lá dos Estados Unidos, Sim. dos estudos dela, que fala da importância de um aprofundamento sobre o tema de regulamentação ou não nas redes sociais, tratando só no aspecto do Brasil, mas também a gente pode abordar no aspecto mundo, né? Porque rede social hoje em dia, como eu te falei, a liberdade geográfica propaga esse tipo de conteúdo para o mundo inteiro. Então, a gente vai ver sempre um conflito da liberdade de expressão em falar o que você bem entende, conforme prevê a nossa Constituição, e
propagação de conteúdos nocivos, seja conteúdos criminosos, seja fake news, seja um monte de conteúdos que por trás tem uma camada de má fé para atrapalhar, né, o desenvolvimento da nossa sociedade, né, Pedro? Cara, perfeito. Galera, eu fiquei off aqui porque eu lembrei que eu tinha um boleto pra pagar hoje. Aí eu dei um parênteses aqui completo no canal. Conseguiu parar? Cara, deu que o boleto não tava podendo, porque o boleto não tava cadastrado. Aí eu não sei se é pós do horário. que Pode já ser pós do passou. horário. Não é assim, eu surtei porque é o boleto da prestação. Mas você emitiu o boleto agora? Não, o boleto já tá emitido, só que eu fui tentar pagar e deu esse erro. Eu vida tem dessas. vou ter que ver depois se... Mas diga lá, Eu você ouviu o que eu tava consigo- falando? Seja, gente, podcaster também fica com problema de... Cara, e esqueci foi de quando a pagar o Natália boleto, falou tem que alguma bolar. coisa que me deu um estalo. Eu falei, caralho, eu tenho um pagamento pra fazer agora. Vai, repete aí a pergunta. Mas eu tava Diego. falando do conflito que nesse texto que os Barrosos, né, podemos dizer assim, A Luna Luna e o Barroso e o Luiz escreveram. Roberto escreveram falando do conflito da liberdade de expressão e os conteúdos nocivos, porque como a gente vai nos blindar dos conteúdos nocivos sem afetar a liberdade de expressão social? Pois é, um tema complicadíssimo de ser debatido, né? Primeiro porque é uma coisa que, aí se for parar para pensar numa visão maior, mais macro, quem vai controlar quem está controlando as informações, né? Então, eu tenho, sei lá... Isso tem muito debate quando você trata sobre assunto político, por exemplo. Então, você tem um viés de um lado e aí, sei lá, uma situação tem um viés do outro lado. E começa a ter discussão se a informação que você está passando aquilo é fake news, se não é, se tem algum teor político, ou se aquilo tem algum fundamento, como é que funciona. E dois, como que você regula as informações que estão circulando. É óbvio que qualquer informação que for passada em caráter de fake news, seja uma informação que não tem uma fundamentação, seja uma informação que não tem nenhum subsídio, ela está ali só para tumultuar o ambiente, ela tem que ser, sim, de alguma forma coibida, para que você não gere a propagação de notícias falsas sobre um determinado assunto e que vão influenciar pessoas. Porque se elas estão sendo vinculadas em mídia, redes sociais, naturalmente não vai ser uma ou duas pessoas que vão estar lendo. São milhares de pessoas que estão lendo naquela cadeia e podem se influenciar não só as suas decisões, como seus pensamentos sobre aquele tema. Agora, como você também controla esse tipo de informação é muito complicado, porque você começa a entrar numa linha tênue do limite entre se eu estiver controlando o que você está fazendo, eu vou estar infringindo a sua liberdade de expressão, até que ponto eu posso controlar o que você fala sem transgredir a sua liberdade de expressão? Esse é um ponto que é muito complicado, é uma linha muito tênue de você conseguir avaliar. Até que ponto alguém que regula o que você está sendo dito, ele está regulando porque você está infringindo determinada lei, princípio, enfim, costume local, ou ela está regulando porque ela tem algum interesse em regular o que você está falando? Porque a liberdade de expressão é isso, Sim, né? Você sim. não deixar a pessoa entrar nesse subjetivismo, só que isso é uma linha mega tênue, né? Porque, outra vez, quem é que vai controlar o controlador? Exato, só que exatamente. No texto, enfim, a Luna até conversou com a gente também no episódio, fala sobre um comitê especialista. Para que sejam pessoas especializadas, formadas e que tenham como foco justamente fazer essa regulação. Sim. Uma autorregulação, como é que ela fala aqui? Autorregulação regulada, ou uma corregulação, em que o Estado estabelece os padrões básicos, mas as próprias plataformas têm a flexibilidade para a implementação, sempre sob a supervisão desse comitê independente. Mas... Como é que vai integrar esse comitê independente? Exatamente. Né? Aí voltando ao papo da ordem prática. Como é que de ordem prática esse comitê vai ser formado? Exato. Pois é. Eu acho Quem que é vão um ser as desafio. pessoas que vão estar sendo eleitas ou concursadas? Concursado? Vai ser uma indicação política? Como é que funciona? Como é que Exatamente. funciona essa questão, né? É um debate que, na verdade, é proposto pelos claro. Barrosos. Gostei desse? The Barrosos. Pela Luna e pelo Roberto Barroso. Que eu acho, exatamente como a gente falou semana passada e falou mais cedo também, aqui no episódio de hoje, são debates que precisam de maturação. E aqui a proposta do Mano é justamente fornecer o máximo de insumos e reflexões possíveis para o pessoal que nos escuta também mudar de opinião, concordar, discordar, enfim. O debate é aberto e queremos as reações mais genuínas possíveis dos nossos ouvintes, né, Nath? E diversas, né? Claro, total.
Não, com certeza absoluta. Eu acho que em algum momento, também bem próximo, a gente vai começar a refletir sobre educação digital, sobre a forma como a gente se relaciona com o universo digital. E isso acho que vai ter um conceito de escolarização mesmo, sabe? Que nós não tivemos. Tipo, que nós não tivemos, que nós não tivemos. Já tava vivo. É E verdade. talvez isso dialogue, inclusive, com o que o prefeito de Nova York está fazendo, que é falar sobre como a internet e, enfim, as redes sociais estão afetando a saúde mental. Então, acho que a gente vai caminhar e a gente está num momento de choque de, cara, como eu vou lidar com isso? Inteligência artificial, efeito das redes sociais na sociedade, possibilidade de fake news. E o cara produz uma fake news, ele interfere no que acontece na sociedade, inclusive numa eleição. Exatamente. O cara produz um deepfake, o cara consegue, inclusive, praticar um golpe super sofisticado numa mega empresa. Enfim, a gente está vivendo um momento de fricção muito grande e momentos de fricção, eles, enfim, têm lados positivos muitos que são essa reflexão, o debate, que é tipo, cara, tem alguém que propõe uma comissão reguladora, alguém vem e fala, cara, mas aí quem vai regular a comissão reguladora? E aí você abre, isso é uma questão muito brasileira, né? A gente reflete muito sobre potencial corrupção. A gente tá muito... Claro, mas faz todo sentido também, né? Não, 100%. É a nossa realidade, Mas é isso que eu né? tô falando, a gente só faz isso, né? Se a gente fosse de outro país, provavelmente não faria. Então, assim, a gente tá muito uivado no espírito de, beleza, mas eu não confio. Então, ainda tem uma natureza específica Cultural, né? da nossa cultura. Enfim, acho que o debate é bem legal e ele vai ser extenso. E eu acho que a gente vai viver uns períodos grandes de tentativa e erro. Agora a gente quer saber o que vocês acham sobre isso. Comentem, porque o próximo episódio com certeza vai ser melhor depois da leitura dos comentários de vocês. Porque assim a gente vai cada vez mais desenvolver essa bolha que eu sempre falo aqui, a bolha virtuosa de juristas, né, não, Pedro? Não, Nath? É verdade. Certeza. Inclusive, só fazendo parênteses aqui que você falou do Daniel Niero e tal, e eu lembro que ele falou sobre robôs humanoides, princípios éticos, que são os que norteiam Sim. essas questões. Hoje saiu no Instagram da Brasil Journal uma empresa que desenvolveu um robô humanoide e aí ela fazia vários procedimentos. Então, por exemplo, o que você faz com essa maçã? Ela fala, essa maçã eu te dou porque você pode comer a maçã. E o que você faz com esse lixo? Aí o robô pegava o lixo e jogava no lixo. Isso aqui é lixo, então isso aqui não tem proveito. O que você faz com esse prato? Esse prato tem que ser secado na máquina de lavar. E aí foi o que o Daniel Niero falou no nosso último episódio. Tudo que ela fazia, ela tinha que falar o porquê ela estava fazendo. A codificação, aquelas questões éticas, tudo aquilo que ele falou. E aí ela narrava tudo que ela fazia e por que ela estava tomando aquelas decisões que ela estava tomando. Entendi. Cara, achei muito legal porque ilustrou perfeitamente o que o Daniel falou no último episódio. O legal de fazer esse podcast aqui, talvez por isso que já estejamos no episódio 94, estamos chegando no 100, senhores, é que comemorar. as notícias que a gente vê, as coisas estão ao nosso redor, muitas vezes a gente ouve aqui primeiro. E a gente lembra das coisas que a gente ouviu, que a gente conversou, que a gente debateu, né? E os nossos ouvintes também. Claro, com verdade. certeza. Pessoal, alguma coisa mais a acrescentar nesse episódio maravilhoso? Nada mais, amei o episódio. Você tinha falado alguma coisa da liberdade de expressão que também me lembrou alguma coisa, mas agora eu esqueci. Vai ficar pro Depois- post no Vai ficar pro Instagram ou na próximo. semana que Depois vem? você manda pra Beca e a Beca manda pro jurídico. Exatamente. Então, pessoal, declaramos encerrado aqui mais um episódio do Manda Pro Jurídico, episódio 94. E, enfim, pra Valeu. qualquer outra dúvida, manda pro jurídico, tá? E por favor, não reforma apartamento alugado. Valeu. Tchau, tchau. Um Boa, grande abraço. tchau, gente. Até semana que vem.